De acordo com alguns irmãos queridos, a plenitude do Espírito Santo ela é sempre acompanhada de línguas, de profecias e alguns sinais e prodígios extraordinários. E geralmente o argumento que se usa para provar isso são aqueles relatos que nós temos no livro de Atos, em que quando o Espírito Santo veio e encheu a igreja, houve línguas e houve profecia. Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, Atos capítulo 8, a conversão dos samaritanos, Atos capítulo 10, a conversão de Cornélio, a entrada dos gentios na igreja, e Atos 19, que é a presença de Paulo na cidade de Éfeso, quando ele encontra os discípulos de João Batista. Paulo ora por eles, o Espírito vem sobre eles, e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí, dentro dos meios em que se acredita que a plenitude do Espírito é sempre seguida pelo falar de línguas e outras manifestações, a busca dessa plenitude do Espírito Santo acaba virando a busca da experiência de línguas. Acaba virando isso. As pessoas buscam a experiência de línguas. E nessa busca e na tentativa de encontrar essa plenitude evidenciada pelas línguas, nós vamos encontrar algumas distorções, como, por exemplo, pastores que vão ensinar os membros da igreja como é que eles falam em língua. Então, eu tive uma experiência uma vez com um rapaz, novo convertido, estava tão entusiasmado com as coisas de Deus, ele não era nada, conheceu a Cristo, ficou tão alegre e feliz, ele queria servir a Jesus de todo o coração, e acabou indo para uma dessas reuniões de uma igreja dessas, onde plenitude do Espírito Santo é confundida com falar em línguas, e ele veio falar comigo depois e disse: pastor, eu agora estou cheio do Espírito Santo, porque eu falo em línguas. Eu disse: você fala em línguas? E falo. Disse: como é que foi que isso aconteceu? Eu disse: não, eu estava nessa reunião, aí o pastor chegou para mim e perguntou se eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu não sabia direito o que era aquilo. Eu disse que achava que não, porque ele disse que isso ia trazer, se eu fosse batizado do Espírito Santo, eu ia falar em língua estranha. E eu disse que eu não sabia o que era isso. O pastor então me disse: não, eu vou te ensinar como é. Primeiro, você imagina na sua cabeça aí uma palavra que não existe. Aí, pastor, eu imaginei uma palavra que não existe. Aí o outro pastor disse assim: agora fica repetindo essa palavra na tua cabeça. Aí eu fiquei repetindo a palavra na cabeça. Aí o pastor disse: agora destranca a língua, fala, deixa falar. Aí, pastor, eu falei. Então ele disse: você está batizado com o Espírito Santo. E aquilo me deu um trabalho para tirar isso da cabeça daquele menino, não é? De que o dom de línguas, o nome já está dizendo, né? Ele é um dom, é uma dádiva, não é uma coisa que você vai ensinar alguém a falar em línguas, não é? É um procedimento que não tem a menor fundamentação bíblica. Mas em alguns grupos, essa busca da plenitude do Espírito, porque está associada com línguas, acaba provocando esse tipo de efeito. As pessoas querem ter uma experiência, elas querem experimentar alguma coisa, língua, profecias, sonhos, visões e por aí vai. Mas o nosso entendimento é diferente aqui. Nós entendemos que a plenitude do Espírito Santo tem a ver primariamente não com dons espirituais, porque uma pessoa pode manifestar dons espirituais e nem crente ser, ou se for crente ele pode ser carnal. Exemplo, a igreja de Corinto é a igreja mais carnal do Novo Testamento, com imoralidade, divisão, heresia, brigas. Entretanto, era uma igreja onde havia dons de língua e profecia. E Paulo diz: vocês pensam que vocês são espirituais, mas vocês são carnais, porque ainda que eu falasse nas línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu nada seria. Então, esse é o nosso entendimento. A plenitude do Espírito Santo não está relacionado com dons espirituais, especialmente esses de falar em línguas, profetizar, curar e assim por diante. Mas a plenitude do Espírito está mais relacionado com autoridade, ousadia, poder e santidade de vida. Mas na nossa transformação e na capacitação para que a gente viva nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Se Deus quiser dar dons espirituais, Ele vai fazer isso, mas isso não está necessariamente relacionado à plenitude do Espírito Santo. As experiências como essas de línguas, por exemplo, elas não provam nada. No livro de Atos, agora deixa eu explicar aqueles 4 eventos que eu mencionei,
As línguas acompanharam a descida do Espírito Santo, porque era preciso um sinal externo de que aqueles povos estavam sendo trazidos à igreja. Antes do dia de Pentecostes, a igreja era Israel, mas agora Deus estava trazendo os gentios. Então, no dia de Pentecostes, aqueles irmãos judeus, o Espírito Santo veio sobre eles, eles falaram em línguas. Filipe prega o evangelho em Samaria, Pedro e João vão lá e impõem as mãos, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos, que não eram judeus, era uma raça mista, intermediária entre judeus e gentios. Eles recebem o Espírito Santo e falam em línguas. Por que eles falaram em línguas ali? Para os judeus dizerem assim: eles receberam o mesmo dom do Espírito Santo que nós recebemos no dia de Pentecostes, então eles estão sendo incluídos na igreja. Na casa de Cornélio foi a mesma coisa, Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo cai sobre os gentios, e aqui eles não têm nada de judeu, são nações pagãs ali representadas, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles têm a mesma experiência que os judeus tiveram no dia de Pentecostes, dizendo que agora os gentios estão entrando na igreja também. Qual o último grupo que falta? Os crentes do Antigo Testamento, representados por João Batista, que Paulo encontra lá em Éfeso, aquele grupo intermediário, que nem sabia que o Espírito Santo tinha descido, mas era crente em Jesus Cristo. Paulo ora por eles, o Espírito Santo vem, eles falam em línguas, são incorporados na igreja, fechou. Todos os grupos estão na igreja agora. Então, as línguas, elas não têm mais essa função de identificar que alguém recebeu o Espírito Santo, ou que foi cheio do Espírito Santo, porque elas desempenharam um papel histórico e significativo e definitivo e único na história da redenção. Se Deus quiser dar o dom de línguas, e ele tem que seguir então o padrão de Deus, 2, no máximo 3, em sequência, que tenha intérprete. Então, se vier de Deus, vai ser assim. Por favor, não me peça para acreditar que a sua experiência é de Deus, se você não está obedecendo a palavra dele. Porque tem gente que diz assim: pastor, eu falo em línguas, na minha igreja todo mundo fala línguas, é uma beleza. Não me peça para acreditar porque é de Deus, porque 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo diz, tem que ser 2, no máximo 3, em sequência, ou seja, um por um, e que tem que ter intérprete. Se não for assim, não me peça para acreditar. A amizade é a mesma, tá bem? Continuaremos amigos, mas não me peça para acreditar, tá? Deus pode fazer isso? Pode, mas isso não está ligado à plenitude do Espírito Santo. Nós devemos buscar a plenitude do Espírito, como eu disse, porque é somente por ele que nós podemos servir a Deus aqui nesse mundo. Vamos para o ponto final, queridos, que eu queria trazer nessa noite, que é a maneira de nós nos enchermos do Espírito Santo. Sem dúvida, embora Paulo não mencione aqui, nós temos que orar por isso, como foi mencionado na mensagem de hoje de manhã. Deus nos dá suas promessas, mas Ele quer que nós o busquemos em oração para o cumprimento dessas promessas. Deus prometeu enviar o seu Espírito para a igreja, para o seu povo, para habitar no nosso coração, mas Ele quer que nós também peçamos que Ele nos dê a plenitude do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, você deve buscar a Deus e dizer: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, concede-me a plenitude do Espírito Santo, eu quero que teu Espírito controle a minha vida, para que eu seja capaz de viver o Evangelho, vencer o pecado, ter uma vida de santificação, coragem e ousadia. Isso deveria fazer parte da sua oração diária, que você fosse cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que nós devíamos lembrar é que nós estamos diante de uma ordem: enchei-vos do Espírito Santo. Não é um pedido de Paulo, não é uma sugestão de Paulo, não é uma opinião de Paulo, do tipo assim: eu acho que vocês deviam ser cheios do Espírito Santo. Ou então assim: eu vou dar um conselho, é melhor vocês serem cheios do Espírito Santo. Ele também não está fazendo nenhum pedido. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês, por favor, sejam cheios do Espírito Santo. Ele não está fazendo nada disso, ele está dizendo: enchei-vos do Espírito. No grego é um imperativo. O imperativo é a voz, expressa a voz de comando, que exige uma resposta, a ponto de que, se você não for cheio do Espírito Santo, você está desobedecendo a palavra de Deus. Para nossa vergonha, a gente só disciplina na igreja quem fica bêbado, não é verdade? Disciplina, se você começar a vir bêbado para a igreja, vai ter disciplina. Mas nota que no mesmo versículo que diz: não fiquem bêbados, está escrito também: sejam cheios do Espírito. É tão pecado uma coisa quanto outra. É tão pecado você ficar bêbado, quanto é pecado você não estar cheio do Espírito Santo.
Está no mesmo versículo. E devíamos dar tratamento igual. Portanto, é uma ordem, não é uma opção do tipo assim, você dizer, não, eu quero ir para o céu, só quero entrar no céu. Eu não quero galardão, não quero recompensa, né? E aí eu vou viver uma vida meio que um pé na igreja, um pé no mundo, meio que um crente meia boca. Não, você não tem essa opção. Não tem essa opção. A ordem é que você seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, constantemente. O verbo na língua grega, o imperativo, está num tempo verbal que pode ser traduzido assim: sejam constantemente cheios do Espírito Santo. Você lembra da história da fundação de Éfeso? Está lá em Atos 18, está lá em Atos 19, e eu já mencionei. Paulo chega em Éfeso para pregar o Evangelho, encontra 12 discípulos de João Batista, ora com eles, o Espírito Santo vem, e começa um grande avivamento espiritual na cidade de Éfeso. Bruxos se converteram, queimam livros de feitiçaria em praça pública, gente se convertendo. Dali de Éfeso saiu o Evangelho para toda a região da Ásia. A igreja de Éfeso, essa igreja a quem Paulo escreve essa carta, ela nasceu no meio de um grande avivamento espiritual, com grande demonstração de poder. Foi em Éfeso o único lugar onde Paulo fez milagres que a Bíblia chama de extraordinários, a ponto de que os lenços de Paulo eram levados para quem estava doente e a pessoa era curada. Demônios eram expelidos com os aventais de Paulo. Só em Éfeso aconteceu isso, em lugar mais nenhum. Contudo, 4 anos depois disso ter acontecido, Paulo escreve essa carta para os Efésios e diz o que para eles? Enchei-vos do Espírito. Algum Efésio poderia dizer, Paulo, isso não precisa, a nossa igreja nasceu no avivamento, a gente teve experiências maravilhosas, coisas extraordinárias, eu era uma bruxa, eu me converti, queimei meus livros de feitiçaria, grande poder veio sobre a cidade inteira 3 anos atrás. Mas a experiência de ontem não serve para hoje, nós não podemos viver de experiências. A ordem é para que você seja constantemente cheio do Espírito Santo. Eu sei que as experiências são importantes, eu louvo a Deus pelas experiências que você teve, pela sua conversão, mas reconheça que com frequência a gente costuma viver do passado, e isso não está correto. Deus quer que você esteja do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, hoje, e isso é uma ordem, que você esteja constantemente cheio do Espírito de Deus. Lembremos que é uma ordem. Terceiro lugar, vamos lembrar que existe algo a ser feito aqui, algo a ser feito. Porque aqui na nossa tradução, do jeito que foi traduzido, enchei-vos do Espírito, está traduzindo corretamente o reflexivo na língua grega, a voz média. Ela pode ser traduzida de 2 maneiras, mas eu creio que aqui foi traduzido da forma correta. Enchei-vos. Então, quem é que vai fazer a ação do enchimento? Então, parece que é atribuída a nós é que temos que nos encher. E é claro que nós não podemos puxar o Espírito Santo para nosso coração e nos encher, mas quando Paulo diz enchei-vos, colocando em nós a responsabilidade, ele está dizendo, busque aquele que pode encher vocês, procurem os meios que ele deixou para que vocês sejam cheios. Que meios são esses? Está logo em seguida, veja, no verso 18, enchei-vos do Espírito. Aí nós perguntamos, como, Paulo? Como nós vamos nos encher do Espírito Santo? Resposta de Paulo, verso 19, falando entre vós com salmos, primeiro. Segundo, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E quarto, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesses 3 versículos, Paulo explica a ordem que ele dá no verso 18. Enchei-vos do Espírito. Como? 4 coisas. Primeira, no verso 19, falando entre vós com salmos, a conversação cristã com base na palavra de Deus. Salmos aqui é usado por Paulo como uma referência a todo o Antigo Testamento. Vocês querem ser cheios do Espírito Santo? Começa a conversar as coisas de Deus. Agora, se a gente se reúne só para bater papo, para falar mal de Dilma, para falar dos atentados em Paris, da economia brasileira, do calor de Goiânia e do Vila Nova e do Goiás, então a gente vai ser cheio do Espírito Santo como? Como? A primeira condição é que nós tenhamos situações, que nós criemos momentos em que nós vamos falar das coisas de Deus.
Vamos nos edificar sobre isso, falando entre vós com salmos. Quem sabe abrir mesmo o livro de Salmos e vamos ler juntos, vamos conversar sobre essas coisas, em família, você e Deus, você e um amigo, grupos de estudo, grupos de comunhão, reuniões de oração. É assim que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre nós. Vocês percebem que o modo que Paulo coloca aqui tem a ver com a coletividade. Quando a gente fala em plenitude do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na cabeça de muita gente é o crente fechado no quarto, de joelhos na cama, jejuando há 40 dias e clamando a Deus: eu só saio daqui quando o Senhor me encher do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não faça isso, mas não é bem essa a visão da Bíblia. Parece que a plenitude do Espírito Santo é dada no contexto da igreja, falando entre vós. Nós nos enchemos quando estamos em comunhão com os irmãos, por isso que é importante você estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, participar dos cultos, estudo bíblico, reunião de oração, porque é aí que você vai receber a plenitude do Espírito Santo. Não estou dizendo que você sozinho em casa, no seu quarto, orando, Deus não pode lhe encher do Espírito Santo, mas um método normal que Deus determinou para fazer isso é a edificação mútua, falando entre vós com salmos. Segundo método ou meio que Paulo coloca aí no verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, cantar a Deus, louvar a Deus. Não devíamos nos admirar, o livro dos Salmos é um livro de cânticos e expressa a profunda espiritualidade do israelita devoto a Deus. Cantar, louvar a Deus de todo o coração, note que é de coração, não é da boca para fora, mas sinceramente de coração, com hinos e cânticos espirituais. Em que sentido um hino e um cântico é espiritual? Não é que ele foi dado por inspiração do Espírito Santo, mas que ele se conforma, ou ele está de acordo com a verdade que o Espírito Santo revelou. É nesse sentido que é espiritual. Um cântico espiritual é um cântico cujo conteúdo é bíblico, expressa a verdade do Espírito Santo, está de acordo com o que o Espírito Santo diz. E por esse critério, nós vamos deixar de fora muito cântico popular aí entre os irmãos, porque de bíblico não tem nada. É cântico de exaltação, prosperidade, tem até cântico de vingança, né? Um dia eu vou estar lá no palco e você que riu de mim, você vai ver, não é? Vou estar por cima, você vai estar por baixo. Sucesso aí, hit, gospel, né? Está na parada de sucesso aí, o pessoal canta, tem até presbiteriano cantando isso. Mas o cântico, para ser espiritual, ele tem que estar de acordo com o Espírito. É isso que significa. A letra tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãos, cantar, né? Primeiro falando entre nós, a palavra de Deus, cantando aquilo que é verdade, de coração, louvando e entoando ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira atitude que vai preceder a plenitude do Espírito é exatamente esse espírito de gratidão, porque Deus não vai encher um coração rancoroso. Uma pessoa que está cheia de mágoa, de ódio, cheia de ressentimento, como é que ela vai ser cheia do Espírito Santo? Ou ela está cheia de ressentimento, de inveja, de dor, de imoralidade, ou ela vai ser cheia do Espírito Santo? Então, essa atitude de gratidão, em tudo dar graças a Deus, na dor, no sofrimento, na catástrofe, na adversidade, um espírito grato, isso é agradável a Deus, e Ele vai nos encher do Espírito Santo. E a última coisa que Paulo menciona, e que é a mais difícil, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeição mútua, nos sujeitarmos uns aos outros, reconhecer que Deus nos colocou em funções distintas aqui nesse mundo, que nós devíamos respeitar isso, reconhecer o irmão e, respeitando, seguir aquela liderança que talvez ele tenha que exercer. Veja que em seguida o apóstolo Paulo dá 3 exemplos disso. Ele vai falar das mulheres serem submissas ao marido e do marido amar a mulher, essa sujeição mútua no casamento. Ele vai falar no capítulo 6 de filhos obedecer aos pais e os pais criarem os filhos no temor do Senhor, e ainda no capítulo 6, os servos obedecerem aos seus patrões e os patrões cuidarem bem dos empregados. É a sujeição mútua que nós vamos falar, se Deus quiser, no domingo que vem. Mas eu vou ficar por aqui nessa parte. A condição para que
que Paulo coloca aqui, não é que é a condição, mas o método pelo qual nós nos enchemos do Espírito Santo é vivendo nessa sujeição mútua. No lar, amando a esposa e a esposa sendo submissa, criando os filhos e os filhos obedecendo aos pais, e no nosso trabalho servindo a Deus como empregados e como patrões também. É assim que nós nos enchemos do Espírito Santo. Agora vocês já percebem a importância disso. É o Espírito Santo quem dinamiza a vida da igreja, e a nossa espiritualidade vai afetar todas as áreas da vida: família, criação de filhos, vida em sociedade, a igreja, o mundo vão ser impactados. Quando eu viajo para o exterior para pregar, geralmente a pergunta que italianos, franceses, americanos me fazem é a seguinte: a gente ouve dizer que o Brasil, quase um quarto da população brasileira é feita de evangélicos. Eu não entendo porque é que tem tanta corrupção lá. Eles me perguntam isso. Como é isso? Não é? Com tanto evangélico, por que tem tanta corrupção que a gente ouve na mídia e tudo mais? E eu, corado de vergonha, eu tenho que explicar que tem evangélico e evangélico, não é? E que tem a igreja dentro da igreja, e que os números que são computados, eles incluem tudo que se chama de evangélico. Evangélico é tudo que não for católico no Brasil, não é? Então, eu tenho que dar um monte de explicação, mas a explicação mais simples é essa daqui. Eu não estou dizendo que não haja um grande número de evangélicos verdadeiramente convertidos no Brasil, mas se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, se tivesse de fato um avivamento acontecendo no Brasil, isso impactaria família, criação de filhos, impactaria a sociedade e faria a diferença na nossa cultura, com certeza. Então, algo está errado. O conceito de avivamento que as pessoas têm hoje é o avivamento neopentecostal. Multidões no estádio querendo prosperidade, querendo cura, querendo trabalho, querendo trazer o marido de volta, querendo arrumar casamento, buscando a Deus pelas bênçãos. Ou então gospel, festa gospel, espetáculo gospel que enche estádios em torno de cantores e celebridades famosas. É isso que o pessoal pensa que é avivamento, mas será que é? Ser cheio do Espírito Santo, de acordo com a Bíblia, é outra coisa. É sermos controlados por aquele que é santo, que vai nos dar condição de viver nesse mundo, criando nossa família, sustentando nosso casamento e servindo a Deus na sociedade. E a grande pergunta, terminando então, é: como é que você está nessa noite? Como é que está a sua vida? Eu queria que você examinasse a sua vida. Você se diz cristão, você diz que é cristão, você diz que é crente no Senhor Jesus Cristo, mas o quanto você anseia de fato ser cheio do Espírito Santo? O quanto você está disposto a renunciar para ser cheio, ter a plenitude do Espírito Santo? O quanto você está disposto a fazer para que Deus lhe encha do Espírito Santo? Ou você está acomodado, vivendo sua vida como crente, simplesmente vindo para a igreja domingo à noite, como se isso e somente isso fosse o que Deus requer de nós ou o que Ele oferece para nós? Nós precisamos de crentes cheios do Espírito Santo, que façam a diferença. E Deus quer começar com você hoje, não amanhã, mas Ele quer começar com você hoje. E eu quero convidar você nessa noite a tomar essa decisão e dizer: Senhor, eu vou buscar essa plenitude, eu vou renunciar a tudo aquilo que está no caminho, que entristece o Espírito Santo, mas eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, no meu trabalho, no meu relacionamento, no meu casamento, na universidade, na escola, onde eu estiver, eu quero de fato ser cheio do Espírito, para que a glória do Senhor brilhe através de mim. Que essa seja a sua oração nessa noite. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus nos ensina que, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Isso nos mostra que Deus deseja nos encher com seu Espírito, mas essa experiência começa com um pedido sincero em oração. Perguntemo-nos: estou buscando ativamente a presença do Espírito em minha vida? Estou disposto a pedir e a abrir meu coração para essa obra? Além disso, a entrega total a Cristo é essencial para sermos cheios do Espírito Santo. Em Gálatas 2:20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
A vida cheia do Espírito resulta de uma entrega completa ao Senhor e um reconhecimento de que não somos nós, mas Cristo que vive em nós. Devemos considerar: estou disposto a renunciar ao controle da minha vida e permitir que Cristo seja o Senhor em todos os aspectos? A palavra de Deus também nos ensina sobre a importância da obediência. Em Efésios 5,18, Paulo nos exorta: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Antes, enchei-vos do Espírito. A obediência aos mandamentos de Deus é uma expressão de nossa disposição em receber o Espírito Santo. Perguntemo-nos: estou obedecendo às instruções de Deus em minha vida? Minha conduta reflete a luz de Cristo ou estou permitindo que as distrações e os pecados obscureçam minha visão? Outro passo crucial para sermos cheios do Espírito Santo é a busca pelo relacionamento íntimo com Deus. Isso envolve a prática regular da oração e da meditação na palavra. Em Atos 2, vemos a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, que estavam reunidos em oração. Devemos cultivar um espírito de oração, buscando a presença de Deus diligentemente. Pergunte-se: dedico tempo suficiente para estar na presença de Deus? Minha oração é um diálogo íntimo com o Senhor, ou se tornou um mero ritual? Além disso, a comunhão com outros irmãos na fé é fundamental. Em Hebreus 10:24, somos instruídos a não abandonarmos a nossa congregação, mas a encorajarmos uns aos outros. A comunhão fortalece nossa fé e nos ajuda a discernir a ação do Espírito em nossas vidas. Perguntemo-nos: estou envolvido em uma comunidade de fé que me apoia e me incentiva a crescer espiritualmente? Participo de estudos bíblicos e atividades que promovem a unidade no Espírito? Finalmente, precisamos estar abertos e dispostos a ser guiados pelo Espírito. Isso significa estar atento à voz do Espírito Santo, que nos direciona, corrige e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Em João 16:13, Jesus disse que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Perguntemo-nos: estou atento à direção e à convicção do Espírito Santo em minha vida? Estou disposto a seguir a sua orientação, mesmo que isso signifique sair da minha zona de conforto?